mexeu comigo, ó. Aqui ele tá dizendo assim: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, quem ama não faz isso porque existe um sentimento em você. Você não ama alguém porque tem um sentimento em você. É porque você recebeu de Deus amor. O amor não é um sentimento humano. É um dom que vem de Deus, entendeu? Então, quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para viver por meio dele. O mundo, ele está em condenação. O mundo todo. Sabe o que é condenação? Quando você mora em determinado país, esse país tem leis que você tem que cumprir. Vamos supor que no Brasil nós temos algumas leis que nós precisamos cumprir. Se a gente descumpre essas leis, nós somos condenados a ir para a cadeia. Entendeu? Isso é uma condenação. Ou seja, o descumprimento das leis daquele lugar me torna alguém digno de culpa. Então, eu sou culpado porque eu não cumpri a lei, entendeu? Então, assim, Deus, ele tem a palavra, ela é uma lei. Para você viver com Deus, você precisa obedecer essa lei, entendeu? Se você não obedece essa lei, você é condenado. Só que o mundo se afastou de Deus. Adão não pecou? Aí todas as gerações que vieram depois dele, os filhos, os netos e por aí foi, quando foi enchendo a terra, o homem, a humanidade, foi se afastando cada vez mais de Deus. Então, cada vez mais se afastando da lei de Deus, entendeu? Não estava mais cumprindo a lei. Você tá entendendo o que eu tô falando? Não cumpre mais a lei daquele ambiente. Ou seja, para você estar com Deus, você precisa obedecer a lei dele. Já que você não cumpre, você está condenado. Igual quando você não obedece a lei de uma cidade. Conseguiu entender até aqui? Então a humanidade, porque não obedece a lei de Deus, está em condenação. Entendeu? A humanidade o quê? Porque não obedece à lei de Deus, está o quê? Em condenação. Está em quê? Condenação. Então a humanidade está em condenação. Porque não obedeceu à lei de Deus. Então se afastaram de Deus, não querem saber de Deus, não querem saber da sua lei. Então eles devem o quê? Morrer. Correto? São condenados. Só que Deus demonstra o seu amor. Como é que ele demonstra o amor? Que o amor é maior do que a lei dele, olha só. Pelo fato dele ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo. O Filho unigênito de Deus, olha só. Tem uma humanidade. Imagina um monte de gente assim, ó. 1 milhão de pessoas, muito mais que isso. São gerações e gerações de pessoas que não obedecem a Deus, que não querem viver com Deus, que não querem obedecer à lei daquela cidade. Entendeu? Gerações e gerações. Só que Deus, em vez dele condenar e falar assim, ó, esse povo não me quer, esse povo eu vou matar, vou fulminar, vou destruir tudo. Em vez dele fazer isso, o que ele faz? Ele demonstra o amor dele para o homem. Ele entende que o homem não consegue cumprir a vontade de Deus porque o pecado está dentro da gente. A gente faz o mal mesmo sem querer. Entendeu? Aí o que acontece? Em vez dele destruir a humanidade, ele envia o seu filho. Então, dessa forma, ele demonstra o amor dele. Tô gravando, hein? Então, dessa maneira, Deus demonstra o amor dele.
Como? Pelo fato de ter enviado seu único filho para vivermos por meio dele. Então, o que é que acontece? O mundo que tinha que obedecer à lei de Deus para poder viver com Deus, não quer obedecer à lei de Deus. O único filho que obedece à lei do Pai, que é Jesus, ele manda para o mundo, mata o filho dele para poder devolver a vida para aqueles que não queriam ter a vida, entendeu? Consegue entender? Ó, aqui, ó. Jesus está aqui, o único filho que obedece. Aí vamos supor aqui, ó, a minha mão, cada dedinho são os filhos. Imagina uma multidão aqui de filhos que não querem relacionamento com o Pai, não querem obedecer a lei de Deus. Aqui, o único que obedece. Deus entrega esse único aqui pela humanidade inteira que não obedece, para morrer por esses que não querem a Deus. Tá vendo que grande amor? Ele não podia somente destruir você e eu, mas ele demonstra o amor dele, olha só. Nisso se manifestou o amor. Isso é o amor. É você entregar a graça para quem não merece. Entendeu? Então agora nós conseguimos obedecer a Deus por meio de Jesus. Crendo no nome de Jesus, nós conseguimos obedecer a Deus. Então Deus envia o seu Filho. Quando você crê no Filho de Deus, você recebe a vida eterna que estava nele. Porque lembra que ele morreu? Então a vida que ele deixou embora ali na cruz foi transferida para mim e para você. Agora, se a gente morrer, a gente vai voltar a viver. Por quê? Porque nós cremos no Filho unigênito de Deus. Você tá entendendo? Então, porque nós cremos no Filho unigênito de Deus, nós temos a vida eterna dentro de nós. Então, se morrermos, vamos o quê? Viver de novo. Fazer o quê? Vamos ressuscitar. Vamos viver de novo. Exatamente. Então, nisso consiste o amor. Isso aqui pegou o meu coração hoje. Nisso consiste o amor. Então, Deus demonstrou o amor dele, enviando o Filho para morrer por quem não queria saber da lei de Deus. Então, nós recebemos o amor de Deus por meio de Jesus. Você entende que a gente recebeu o amor de Deus? Em vez dele nos condenar, ele nos amou. Exatamente. Então, ele nos amou. Agora, você e eu, nós somos devedores do amor às outras pessoas que não merecem também. Porque eu e você não merecíamos. A gente não queria nada com Deus. Entende? A gente era digno de condenação, porque a gente não queria ser próximo de Deus. Então, já que eu recebi o amor de Deus por causa daquilo que Deus fez, ele entregou o Filho dele, isso é o amor, tá? Ele entregou o Filho dele para morrer por mim e para morrer por você. Isso é o amor de Deus. E aí, quando nós recebemos o amor de Deus, crendo em Jesus, nós recebemos o amor de Deus. E aí, o que eu faço com esse amor? Eu entrego a outros. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. Nós não amamos a Deus. Ele nos amou primeiro. Mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, os nossos pecados, eles fediam ao narino de Deus, a ponto da gente não conseguir estar perto de Deus. Por quê? Porque senão ele iria nos destruir. Se a gente chegasse perto dele, por causa da santidade dele, ele iria nos destruir. Porque a santidade de Deus não consegue. Ninguém que é impuro consegue chegar perto de um Deus santo. Por causa da nossa sujeira, entendeu?
Por que a gente não consegue chegar perto de um Deus santo? Porque a gente tem sujeira. O pecado fede. Entendeu? Então, ele nos enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, os pecados que levavam a gente a estar condenados e distantes de Deus, Deus cobriu a gente. Era como se a gente estivesse nu diante de Deus. Pecando, a gente fica... É uma vergonha diante de Deus. Entendeu? Quando a gente peca, a gente é uma vergonha diante de Deus. E a gente estava sem roupa. Aí Jesus, ele vem e cobre os nossos pecados. Ele coloca uma veste. Agora você está digna para poder entrar na presença de Deus. Entendeu? Agora você pode entrar na presença de Deus, porque você está com a roupa apropriada. Você não tem mais do que se envergonhar. Você tá entendendo? Você não tem mais o quê? Dignidade. Você não tem mais do que... Eu acabei de falar. Eu falei pra, quando abrir a câmera, não mudar o comportamento. Fazer como se não tivesse. Você não tem do que se envergonhar, que eu falei. Você não tem o quê? Do que se envergonhar. Não tem do que se envergonhar. Então, a propiciação pelos nossos pecados foi... Jesus, ele limpou a nossa consciência de pecado. Entendeu? Pega ali o caderno que eu anotei algumas coisas ali. Então, se a gente tinha uma consciência de pecado, certo? Diante de Deus, se a gente tinha uma consciência de pecado, quando você faz alguma coisa errada, você fica com a cabeça assim pensando, poxa, eu fiz aquela coisa errada e eu tenho que me acertar. Você fica assim, pensando? Já aconteceu isso com alguma amiguinha sua, que você fez alguma coisa de errado e que você não sossegou enquanto você não pediu desculpa? Já aconteceu já lembra de algum caso assim? Teve algum caso? Fala! Você nunca fez alguma coisa de errado com alguém sem querer? Sim. Você já fez alguma coisa de errado com alguém sem querer? Sim. Lembra de alguma vez? Não lembra agora? Então, mas quando você faz alguma coisa de errado com alguma amiguinha sua, por exemplo, aí você fica assim, caramba, por que eu fiz aquilo? Poxa, eu poderia ter feito de outro jeito. Já aconteceu isso? Sim ou não? Sim. Sim. Então, essa consciência de que fica martelando na sua cabeça, caramba, eu preciso pedir perdão a Luísa. Preciso pedir perdão a qual outra amiguinha da escola? Fala o nome de uma Qualquer amiga. uma. Fala o nome. Sofia, mas quem? Fala o nome de uma amiguinha. Manuela. Mas quem? Aí você fez alguma coisa de errado que entristeceu a sua amiga, mas você não queria entristecer ela. Aí você não sossega, a sua consciência fica assim, ai meu Deus, eu preciso pedir perdão, eu preciso pedir desculpa, poxa, entendeu? Já aconteceu isso? Já. Sempre acontece. Então, sua consciência de pecado é assim, desse jeito. A consciência de pecado é isso. Você tá entendendo? É você querer fazer o certo, mas você faz errado. Isso é o pecado. E aí Jesus vem para poder limpar a nossa consciência de pecado. E aí a gente consegue se aproximar de Deus. Olha só o que diz o texto lá em 1 João. Olha só. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Deus nos amou de que maneira?
De tal maneira. De tal maneira, mas de tal maneira ele está se referindo à morte de Jesus. Ele está se referindo que Deus entregou o seu Filho, entendeu? É isso que ele está se referindo. Que Deus entregou o seu Filho para morrer por nós. Essa é a tal maneira que ele está falando. Deus nos amou de tal maneira. Você já imaginou? Eu amo ao seu Pai de tal maneira que eu vou levar a Helena para o sacrifício e vou sacrificá-la. Estou dando um exemplo. Entendeu? Foi isso que Jesus fez, que Deus fez. Ele amou tanto a humanidade que ele entregou o Filho dele. Igual a mamãe, podia pegar você e sacrificar. De tal maneira, a ponto de dar o bem mais precioso dele, entendeu? Para morrer por nós. Então, se ele nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Amar uns aos outros é amar as pessoas, aquelas que não merecem. Você tá entendendo? E aí nós somos devedores desse amor. Nunca ninguém viu Deus. Ninguém nunca viu a Deus com os olhos. Se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Olha só, o amor de Deus é aperfeiçoado em nós quando nós perdoamos e amamos as pessoas. O amor de Deus fica perfeito em nós. Quem foi alguma pessoa que já fez muito mal pra você? Teve alguém? Não precisa falar o nome. Não sei. Alguma amiga da escola, alguma coisa que aconteceu que você ficou assim, muito chateada. Não sei. Não precisa falar o nome. Não lembro. Não precisa falar o nome da pessoa. Mas eu não lembro. Tá, mas teve algum momento que você ficou muito triste, muito chateada? Lembra de algum momento da sua vida, assim? Não? Em que uma amiga quis colocar você contra a outra? Já teve isso na escola? Ah, não acontece nada com você na escola, não. Eu lembro de alguns, se você não quer falar. Não lembra? Então tá. Tem alguma pessoa que fala assim, Helena, eu te odeio. Tem? Que eu saiba, não. Já teve? Não. Teve. Começa com Elô o nome. Ah, Não lembra, ela não lembra. Então, essa pessoa, é fácil de amar ela? Uma pessoa que diz pra você que Helena, eu te odeio, é fácil amar essa pessoa? não. Então, mas nós recebemos de Deus sem merecer. Deus poderia nos condenar porque nós nos afastamos de Deus. E aí ele olhou pra nós e entregou o Filho dele. Isso é demonstração de amor. Então, ele olhou pra nós, que nos afastamos da lei dele, nos afastamos dos mandamentos dele. Olhou pra nós, entregou o Filho dele sem a gente merecer. E aí, essa pessoa que nos odeia, a gente deve fazer o que com ela? Pedir pra Deus destruir ela? Não. Nós devemos amar essa pessoa. Então, Deus olhou para nós sem merecermos, nos amou e entregou a vida do Filho dele para que nós não sejamos condenados, mesmo merecendo a condenação. E nos devolveu a vida. Ou seja, nós não vamos morrer, nós vamos viver eternamente. Essa é a vida de Jesus, entende? Nós vamos viver eternamente. Então, quando alguém que não merece nos maltrata, o que a gente deve fazer com ela? Amar ela? Amar é demonstrar. Amar é atitude. Amar não é só você falar da boca para fora. Amar é você se comportar com amor. Ou seja, fulana, amiguinha da escola, tá falando mal de você.
você vai e presenteia ela, você vai e abençoa ela, você vai e acolhe ela, entendeu? Ora pela vida dela. É isso que nós devemos fazer. O amor que nós recebemos de Deus, nós precisamos entregar a outras pessoas, mesmo que essas pessoas nos façam mal, porque é essa a justiça de Deus em nós. A justiça de Deus em nós. Então, quando nós amamos outra pessoa, o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. Você está entendendo? Nós sabemos, Pedro aqui, nessa primeira João, eu tô lendo, gente, 1 João 4:7 para ela. Aqui em 1 João, ele está ensinando como é que a gente identifica que nós estamos em Deus e Ele está em nós. Aqui é o que tá. Isso aqui é a comprovação, porque nem sempre você vai sentir Deus. Nem sempre Deus vai te responder. Mas você tem a certeza de que Deus está em você quando você ama as outras pessoas. Você está entendendo? O amor é a comprovação de que você está na presença de Deus, porque o amor não é um sentimento. O amor, como eu disse no início, o amor é um dom que vem de Deus. Então, quando você consegue amar um inimigo, quando você consegue amar aqueles que te perseguem, é o dom de Deus ativo em você. E assim você sabe que Deus está em você e você está nele. Porque muitas vezes você não vai sentir a presença de Deus. Muitas vezes você vai orar e você não vai ouvir nada de Deus. Muitas vezes você não vai se arrepiar na presença de Deus. Mas você, amando as pessoas, você sabe que o amor de Deus está em você. Porque você recebeu o amor dele. Quando ele entregou Jesus, você creu. Você creu nisso? Você crê nisso? Que Jesus morreu para poder te trazer vida? Então, quando você crê nisso, o amor de Deus está em você. E aí, o que nós devemos fazer pelo outro? Dizer para eles também que eles não são condenados. Dizer para as pessoas que elas não são condenadas, que Deus as ama e entregou o Filho dele para poder morrer pelos nossos pecados. Você está entendendo, filho? Então nós somos devedores das pessoas. Nós estamos em dívida das pessoas. Nós devemos entregar amor. A gente não precisa entregar se ela nos ofender de volta. Entendeu? A gente tem que entregar amor. Que nem Josué. Você e Josué, que às vezes fica aí brigando, caindo no pau aí vocês dois. Em vez de você retrucar, vou bater de volta. Não. Ensinar ele, acolher ele. Ele tá batendo, tá nervoso? Pega ele, abraça. O que tá acontecendo? Olha no olho. Entendeu? Então eu vou terminar a leitura aqui. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, vem de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então quem ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Então nós vivemos por meio de Jesus. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós aperfeiçoado. Nisso conhecemos que permanecemos nele. Olha só como nós conhecemos que nós permanecemos em Deus.
e Deus em nós, pelo fato de ter dado o seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Então, eu vi que Ele me salvou, eu recebi essa salvação, agora eu tenho que anunciar às outras pessoas, por meio do amor, que essas pessoas também são perdoadas, que essas pessoas também merecem a salvação, também têm direito à salvação por causa do amor de Deus. Então, nós, eu, você e algumas pessoas que estão entrando na live, nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo inteiro. Ele enviou o seu Filho para o quê? Acabei de ler. Tá prestando atenção? Amar de tal maneira. Eu falei pra você, quando entra no live é diferente. Não pode mudar o comportamento. Tem que ser quem você é na frente da câmera, entendeu? Porque a gente tende a mudar o comportamento porque tem outras pessoas vendo. Não pode. Tem que ser do mesmo jeito que você é quando tá eu e você. Tá vendo por que eu sempre falo pra você que a gente não pode fazer conteúdo? Você viu o que aconteceu com a Yasmin Veríssimo? Não falando mal, mas muda o comportamento. Entendeu? Você não pode ser a mesma pessoa. Você não pode ser pessoa diferente quando alguém tá vendo e quando alguém não tá vendo. Tem que ser a mesma coisa. Entendeu? Então, você tem que se manter íntegra. Nisso conhecemos que permanecemos nele. Nós conhecemos que permanecemos em Deus pelo fato dele ter nos dado o seu testemunho, de ter nos dado o seu Espírito. E nós temos visto, você tem visto que Jesus salvou a sua vida? Jesus salvou o seu pai? Você tem visto que Jesus salvou a mim? Você tem conhecido isso? Poxa, meu pai, ele era uma pessoa e depois que Jesus entrou na nossa vida, ele é outra. A mamãe era outra pessoa e depois que Jesus entrou na nossa vida, ela é outra. Você tem esse entendimento? O que aconteceu depois que Jesus entrou? Mudou tudo. Tudo o quê? Tudo a vida. Tudo Tá, mas o quê? O que em específico? Mudou tudo, o comportamento. Tá. O que a mamãe fazia antes, que depois que Jesus entrou não faz mais? A mamãe fumava, a mamãe bebia, a mamãe se drogava. Mudou tudo. A mamãe fuma hoje? Não. A mamãe bebe hoje? Não. A mamãe usa droga? Não. Então, houve libertação. Entendeu? Então, você tá vendo que essas coisas que aconteceram? Sim. Então, você é um testemunho. Você é testemunha dessas coisas que aconteceram. Entendeu? Sim. Seu pai, é porque você não conheceu, é porque você não sabe. Eu falo, você sabe das coisas que eu falo, mas você não viu a gente vivendo essa vida, né? No mundo. Então, quando Jesus... Como é que vive uma pessoa que vive no mundo? Geralmente. Bebe, fica drogado, fuma, usa arma, usa droga, Uma pessoa que vive no mundo, ela pode fazer tudo isso. Uma pessoa que vive no mundo, ela pode beber, pode usar droga, pode ser homossexual, ela pode também ser corrupta, ela pode ser uma pessoa mentirosa, ela pode ser uma pessoa sem caráter. Você sabe o que é falta de caráter? Não. Não? Você compra alguma coisa e não paga. Você fala e não faz, não cumpre. Isso é uma pessoa sem caráter. Você faz isso intencionalmente, entendeu? Eu falei que eu ia fazer desse jeito, mas eu não fiz de propósito. É uma pessoa mau caráter, uma pessoa má. Entendeu? Faz maldade, prejudica as pessoas. Entendeu? Sim. Por querer.
ela não tem cuidado para não fazer. Já aquele que conhece Jesus, ele tem cuidado para não fazer o que Deus odeia. Entendeu? Então, quando Jesus entra, ele transforma o nosso caráter. Sim ou não? Sim. É da noite pro dia? Sim. É da noite pro dia? Não. Se alguém que você conhece não for... Se alguém que você conhece vier para Jesus, essa pessoa vai aceitar Jesus e agora, do nada, ela vai mudar tudo? Não. Você acha que é assim? Não. Então, aos poucos, né? Então, exatamente. Nisso conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado o seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Ou seja, se você confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece em você e você permanece em Deus. Entendeu? E nós conhecemos o amor e cremos nesse amor que Deus tem por nós. Você crê que Deus tem um amor por nós? Sim. Por que você crê? Porque ele deu o seu filho unigênito e nos amou de tal maneira. Exatamente. A prova que Deus nos amou é que ele entregou o seu filho. O amor, Deus é amor, e aquele que permanece no amor, ou seja, eu preciso permanecer amando as pessoas, recebendo o amor de Deus, tendo esse entendimento e entregando amor para as pessoas. E aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisso o amor é aperfeiçoado em nós. Então o amor, ele nos torna perfeitos, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. Então, quando o Senhor vier, você imagina assim, um terremoto grandioso. Aí Jesus vai descer. Já imaginou ele na sua frente? Como é que você vai se comportar? Não sei. Eu vou ter muito temor. Sabe quando você tá diante de uma pessoa que você tem assim um medo? Não é um medo assim de você ter pavor, é um medo de você ter respeito assim, absurdo. Sabe? Um respeito absurdo por essa pessoa. E eu não quero falhar com essa pessoa. Só que ele tá falando que quando nós amamos as pessoas, nós estamos sendo aperfeiçoados. E aí, sendo aperfeiçoados, o que acontece? Quando Jesus vier, nós vamos estar diante dele, sim, com temor, com respeito, com reverência, mas com confiança. Porque nós fomos, aqui na terra, aquilo que ele esperava de nós, que é entregar o amor. A gente fez o que ele pediu, entendeu? Assim como nós recebemos sem merecer o amor de Deus, nós também entregamos o amor de Deus a quem também não merecia. Quando nós amamos, entendeu? Sim. Então, tem uma pessoa doente, tem uma pessoa sofrendo, tem uma pessoa feliz, conquistou coisas. Nós devemos nos comportar assim, ó. Quando tem alguém sofrendo, nós devemos amar essa pessoa e sofrer junto com ela. Quando tem alguém feliz porque conquistou alguma coisa, nós não devemos ter inveja. Nós devemos nos alegrar. A Bíblia diz assim: chorai com os que choram. E se alegre com os que estão alegres. Exatamente. Entendeu? Sim. Então, entregar amor, mesmo... Ó, tem uma moça que... eu sempre passo por ela tá trabalhando e ela tá de mau humor.
Eu passo por ela e eu falo, bom dia. Aí teve uma vez que eu passei e ela não me respondeu. Eu fiquei assim, não vou falar mais também não. Também não vou falar mais, né? Aí teve um dia que eu não falei. Aí no outro dia eu passei por ela e o Senhor, ele me incomodou a tá sempre falando bom dia pra ela, mesmo que ela não responda. Vai ter dia que ela vai responder, nesse dia que o Senhor me incomodou, ela respondeu. Mas vai ter dia que ela vai responder, vai ter dia que ela vai fingir que não ouviu e eu vou ficar no vácuo. Mas mesmo assim, eu tenho que dar bom dia pra ela, porque um bom dia que eu dou pra ela vai ser um bom dia. Ela vai se sentir amada. Em algum momento ela vai se quebrantar. E ela vai perceber, caramba, por que eu não entreguei amor? Essa pessoa que me deu amor. Entendeu? Então eu devo sempre demonstrar amor. É difícil, vão ter os momentos que vão ser desafiadores. Mas eu sou devedora. Você é devedora também. Inclusive daqueles que quiserem nos destruir. Porque o que mais tem no mundo é isso. Entendeu, filho? Sim. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Não, eu perdi. Nisso o amor é aperfeiçoado em nós, para que o dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como Ele é, também nós somos neste mundo. O amor não existe medo. No amor não tem medo. Porque o medo quer dizer que tem castigo. E quem teme não é aperfeiçoado no amor. Então, quem tem amor não tem medo. Entendeu? Se nós temos medo é porque o amor não está perfeito ainda na gente. Então a gente tem que amar mais as pessoas, pensar mais nessa palavra, a gente tem que pensar mais. Você quer meditar. Meditar é isso, pensar mais vezes na mesma coisa. Não, mãe. Meditar é pensar várias vezes na mesma coisa, na mesma palavra. O que eu estou fazendo aqui é uma meditação. Porque eu li essa palavra mais cedo, isso tocou meu coração. E você está meditando de novo. E eu estou falando dessa palavra mais vezes, entendeu? Isso é uma forma de meditar. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Olha só. Ele podia nos condenar, destruir a nossa vida, mas Ele decidiu nos amar. Por quê? Porque Ele é bom. Porque Ele podia nem deixar a gente existir, mas Ele deixou a gente existir. Quê? Ele podia nem deixar a gente existir, mas Ele deixou a gente existir. Ele podia nem ter deixado a gente existir, né? Então, mas Ele quis fazer isso porque Ele é amor. Se alguém disser, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, Ele não ama a Deus. esse é mentiroso. Pois como é que você ama Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Eu tô vendo você, eu não te amo. Como é que eu vou dizer que eu amo a Deus, que eu não tô vendo? E o mandamento que dele temos é este, que quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Então este é um mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Porque nós recebemos o amor de Deus, então nós devemos fazer o quê? Amar. Entregar. Amar. Tem uma musiquinha que eu gosto. Tem o quê? Uma música. É. É assim, ó. Quem ama, corrige os seus filhos. É isso aí. Então é isso. Essa meditação.
Palavra poderosa. Tomara que alguém assista e ajude alguém a entender o que é o Evangelho. Porque isso aqui é de uma forma simples, ó. De uma forma simples. Deus enviou o seu Filho para salvar a humanidade da condenação determinada. Ao enviá-lo como um Salvador, todos que nele que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, recebem essa salvação. Deixamos a morte para vivermos a vida de Cristo, que foi entregue no madeiro. Que foi entregue no madeiro. Agora devemos amar aos outros como também recebemos o amor. Se faço pelos outros o que Deus fez por mim, que é amar, Deus permanece em mim e eu sou aperfeiçoada no amor. Assim sou testemunha do que Ele fez por mim. Aqui, olha. Prontinho. Prontinho. Feito.